E tudo tem que ter muita assim, estratégia nesse sentido, intencionalidade, mas também tem que ser genuíno. Não vejo, apesar de ser importante para mim, eu gosto de moda, gosto dessa comunicação não verbal, mas eu acho que o que segura é o que você tem dentro de si, de conhecimento, né, de empatia. Isso é o mais importante. Às vezes, eu até comentei com você, eu acho que a moda está ficando muito cara, diferente do mundo que nós estamos vivendo, né? Acho que muitas mulheres têm essa questão de uma peça com etiqueta na roupa, da roupa, né? Nós erramos algumas vezes, sim, né? Errar é humano, errar é humano, né? A né? gente sabe que errar é humano, faz parte. Sabe quando presença e propósito caminham juntos? Então, ela é empresária, presidente do Lead Ceará e uma das vozes mais influentes quando o assunto é liderança feminina, inovação e futuros dos negócios. Para mim, ela é referência de mulher competente e que sabe guiar muito bem seu estilo com uma linguagem de poder. Com uma trajetória marcada pela articulação, pela sensibilidade, por uma imagem que fala antes das palavras, Emília Buarque é nossa convidada. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Palavras generosas, estou muito feliz em estar aqui. Que bom. Então, a gente começa aqui falando sobre esse liderar, né, Emília? Liderar já é uma posição difícil. Sendo mulher, exige ainda mais coragem, né? Eu queria saber um pouquinho dessa sua coragem, desse seu movimento, toda essa sua trajetória, dessa liderança, dessa coragem de mulher. Olha, além da minha formação profissional e das especializações que eu fiz em formação de gestora pública empresarial, também em governança pelo IBGC, eu também sempre busquei estar em posições de lideranças associativas, né? Então, eu liderei a AGE, que foi a Associação dos Jovens Empresários. Eu acho que essa foi uma virada de chave no quesito liderança na minha vida. Foi muito importante. Depois eu atuei como vice-presidente do Centro Industrial do Ceará e, mais recentemente, eu assumi a presidência do Lead Ceará, que é um grupo que reúne 60% do PIB cearense, majoritariamente masculino. É, de fato, um desafio, mas no meio empresarial, essa diversidade caminha a passos largos, mais do que em outros meios, como na política. Então, a mulher, nesse espaço, tem conquistado um lugar importante. Obviamente, ainda está muito distante do que deveria ser, dessa equidade, mas eu creio que nós avançamos muito. Avançar muito, mas tem que ter coragem, né? E aí, na sua bio do Instagram, né, você destaca que debater é ter poder. Sim. Você já vem em caminhadas de lideranças, né? Assim, como você falou, foi uma construção que você desde o início escolheu. E quem te acompanha também sabe, né, que o lado de toda dessa sua força também tem muita serenidade no seu trabalho. Essa leveza você comunica muito bem, né? A sua forma de falar, a sua forma de pontuar os assuntos. E como é que você vai alcançando esse equilíbrio, assim, nesse meio ainda muito masculino, como você acabou de falar, principalmente hoje no Lead, que não sei se hoje é o teu maior tempo ali tá no Lead, de compromissos. Então, é um meio realmente muito masculino, né, de empresários. Como é que tu consegue? Porque por mais que a gente esteja séria, a gente tem que ter força. Sim. Como é esse equilíbrio aí? Falando um pouquinho antes da comunicação verbal, né? Eu me interesso muito por estudar sempre. Então, o Lead para mim também é um aprendizado constante, né? Acaba que eu vejo-me estudando e conhecendo de vários assuntos para poder debater, né? Para poder estar presente neste lugar. Então, daí já se torna algo interessante para mim, porque estudo é algo que eu prezo, a leitura é algo que eu prezo. Então, hoje eu não acho que eu tenho dificuldades em me comunicar, né? Eu gosto de gente, eu gosto desse lugar de fala. E, assim, trazendo um pouquinho aqui para a nossa conversa, nós temos também uma comunicação não verbal nisso tudo, né? Inclusive, assim, nesse ambiente que é o seu ambiente, do estilo, do vestir, e tudo. E tudo tem que ter muita, assim, estratégia nesse sentido, intencionalidade, mas também tem que ser genuíno. Eu acho que vem de dentro para fora, né? Você se prepara quando você fala
questão do estudo é muito legal, porque assim, você se prepara para estar no local, não só na competência, mas também como a sua marca pessoal. E é isso que eu ia te perguntar agora, né? Mas só um detalhe, Catarina, eu não vejo, apesar de ser importante para mim, eu gosto de moda, gosto dessa comunicação não verbal, mas eu acho que o que segura é o que você tem dentro de si, de conhecimento, né, de empatia. Isso é o mais importante. Né? Eu acho que ele abre portas, mas você só É um fica no ambiente complemento. se você tiver realmente a competência para estar ali, né? Sim. E assim, você fala muito em público, como a gente estava falando, né? E você trabalha essa sua marca pessoal em diferentes ambientes, porque você tem um lado social, mas também esse lado do empresarial, você acaba circulando muitos eventos sociais por conta desse empresarial que te puxa, né? Então, assim, sente que muda muito de acordo com as pessoas que você vai se apresentar? Essa questão da sua marca pessoal, que é uma coisa que é muito forte em você? Não, eu acho que eu tenho uma linha. E, assim, falando um pouquinho, assim, de marca pessoal, né? Voltando a essa questão de liderança, é importante, eu acho, que a gente abordar que todo líder hoje tem sido chamado a comunicar a sua marca, a sua empresa, o seu produto. Isso é algo super interessante, que eu tenho, inclusive, lido sobre Atual, isso, pesquisas, né? Então, assim, se você vê 85% dos consumidores querem que a marca eduque a sociedade, querem que o líder assuma essa posição. Inclusive, tem outra pesquisa, se eu não me engano, é a The Change Face of Executive Reputation, que diz que 76% dos consumidores gostariam que os líderes fossem esse líder de pensamento e mudariam a percepção sobre a marca se esse líder assumisse essa posição. Então, acho que hoje liderar também é você cuidar dessa imagem. E para cuidar dessa imagem, lógico, você precisa, como eu falei antes, né? A gente tem que ter conhecimento, tem que estar preparado para falar da nossa área, do tema que nós dominamos, mas hoje em dia, nesse ambiente assim, de exposição, de redes sociais, você precisa ter um background, assim, ter uma rede de apoio, de um stylist, gente de mídia, assessoria de imprensa, uma pessoa de oratória, principalmente se você não está preparado para isso, né? Se preparar para estar, ou né? Se preparar para estar, ou também estar sempre buscando esse conhecimento e evoluindo. Então, eu acho que a liderança também abriu um mercado. E a gente está falando de marca pessoal, a gente escuta muito sobre brand hoje, é um assunto que é muito falado, né, nas redes sociais. Como você falou, as próprias empresas às vezes estão ali cobrando do líder. Muitas vezes elas cobram, mas elas não dão essa rede de apoio de como ele pode fazer com a marca pessoal dele, inclusive seja muito coerente com a marca da empresa, né, com o propósito da empresa. Eu acho isso muito legal. Olha, tem até um conceito que é do triângulo da confiança na liderança. Não sei se você conhece, foi proposto por duas mulheres, a Frances Frey e a Annie Morse. Uma é pesquisadora de Harvard na área de tecnologia e outra trabalha com liderança. E esse triângulo da confiança, que eu acho que também diz muito sobre vestir, diz que o líder precisa ter autenticidade, né? Inclusive no sentido assim, de poder mostrar suas vulnerabilidades. Tem que ter deixa eu ver, coerência, né? Conhecimento, coerência e empatia. Então, isso tudo constrói esse momento que você se apresenta, aparece. E esses três pilares, quando a gente fala, né, de autenticidade, empatia e... Qual foi o outro? Autenticidade, empatia e coerência ou conhecimento. Coerência, né? Porque a coerência vem muito dessa coisa. O que eu transmito é o que realmente está de dentro para fora. Isso. Eu sei que muitas vezes o vestir pode ter a intenção ali, né? A gente fala assim, às vezes eu preciso estar aqui com um salto, porque o ambiente pede esse salto, ou que seja um blazer, que inclusive é um adentro aqui que eu quero dar. Porque, assim, de fato, você é uma mulher que, para mim, uma das grandes inspirações que eu vejo em relação dessa marca pessoal que você traz é que você não traz essa sua força, a sua competência num blazer. Isso é uma coisa assim que eu acho incrível. Inclusive, o seu Instagram é lindo de ver como uma CEO, como uma líder, porque muitas vezes a gente tem visto isso. As líderes, né, as mulheres que estão ali numa posição já de gerência, de diretor, elas estão sempre querendo se vestir com essa armadura masculina.
E eu acho que a gente precisa ir um pouquinho mais além para mostrar esse outro lado feminino com força. Isso é intencional da minha parte. É. É, eu quero ir no contrafluxo, né? Eu acredito muito assim na moda, assim como você tem que entender as tendências, ver os padrões, mas eu acho que você tem que ser criativa, você tem que dar o seu O toque seu toque. pessoal, né? Então eu quero desconstruir mesmo essa ideia da mulher que é líder tem que estar de blazer ou de calça. Adoro conjunto, né? Mas normalmente eu opto por vestido, por Mais lindas, saia. texturas, É, né? Eu acho que também tem um pouquinho a ver com esse seu olhar, claro, para moda, né, para arte, que eu sei que você também é uma mulher que consome, amo, que ama, né, que sonha sim. com esse universo. Então, tu achas que isso aí também influencia o teu dia a dia do teu vestir? Totalmente. Alimenta. Alimenta. A minha filha, até comentei que vinha aqui, né, Ah, conversar com você sobre estilo, ah, opinião, e ela dizia assim: mamãe, lembre que moda não é só como é que eu posso dizer? Uma apresentação artística, uma influência ah. artística, é também sobre política, Ai, mas é verdade, né? né? É muito legal. Eu sei É, que ela falou. é. Eu visitei um museu, que é o museu em Madrid, que é o Museu do Traje. Uhum, Então, ele vem falando do vestir, da vestimenta, uhum, desde que o ser humano começou realmente a uhum, ter que vestir por uhum, proteção, né? uhum. E é muito engraçado quando as cores, as formas, as linhas que vão sendo usadas, tem tudo muito a ver com a economia, política e cultura. Não tem Sim, jeito, total. né? E aí é muito legal a gente tocar nesse assunto, porque isso reflete o nosso vestir desse universo empresarial, né? Você tá adequado ali de forma da cultura daquele Sim. local que você vai, daquela empresa, né? Assim, é importante esse pensamento de onde é que eu vou estar e como eu vou me apresentar. Uhum. Você também... Eu penso, mas eu acho que eu seguro o meu estilo, né, independente do. Porque eu acho que ele é adequado para qualquer ocasião. Então, quando você tem um equilíbrio no vestir, eu acho que você está adequada para qualquer ocasião. Tu Então, já tem isso muito alinhado é, contigo, né? é, A gente conversou um pouquinho antes, né, sobre essa questão do podcast, e aí você trouxe muito esse olhar, assim, que nós mulheres temos muitas camadas, sim. né? Eu adorei essas camadas, que a gente fala muito de jornada, que a gente tem Uhum. muitas tarefas, mas eu adorei as camadas, né? E no teu vestir, como é que tu pensa nessas camadas do teu vestir? Por mais que você diga assim, Catarina, eu tenho um estilo ali mais É. adequado, eu consigo transitar muito bem dentro do meu estilo em várias ocasiões, mas quando você vem assim nessa mulher de muitas camadas, né? Existe alguma assinatura de estilo? Existe alguma coisa que não pode faltar? Existe alguma coisa que você diz, isso é essencial, é importante, eu não deixo? Eu acho que saiu de casa a gente tem que estar bem, né? Uhum. Então, um cabelo bem arrumado, uma pele cuidada, uma roupa bem passada, um sapato legal, né? Que não precisa ser um sapato caro, né? Eu acho que isso é a primeira coisa, né? Mas eu te confesso assim que e poucas pessoas me veem assim, mas eu adoro um jeans e uma camiseta, É, né? Então, o que eu falo assim de padrão, de estilo, é muito mais no sentido de estar bem apresentada, mas não também ser aquela caixa. coisa, aquela caixa, né, onde eu esteja presa a essas formalidades, né? Então, eu também sou flexível nesse sentido. Tá. Tu falaste aí o jeans e a camiseta, né? Onde é que a Emília usa o jeans e a camiseta? Com a família, Ah, um passeio no shopping, né, uma numa coisa viagem mais leve, mais né, despojada. para ir à missa, eu adoro. Esses ambientes mais sociais Mais, mesmo leves, né? mais leves. Mas a Emília também usa muito essa coisa dessa roupa leve, Sim. né? Eu vejo você muito com vestidos sempre muito mais fluidos, né? Como assim, uma transparência leve, cores neutras, assim, eu não vi nenhuma cor muito intensa, chamativa. Ou a Emília tem? Não, você sabe que lógico, eu prefiro, adoro assim um branco, um nude, eu acho que isso é um pouco do que eu sou. Mas você sabe que de um tempo para cá eu tenho usado muito vermelho, que era uma cor que eu não usava, né? Eu não sou do color blocking, não. Certo. E essa Não, tendência eu não comprei, nunca comprou. né? Mas o vermelho foi uma coisa que me surpreendeu. Acabou que pelo corte da roupa, enfim, pela estrutura da peça,
eu Começou a se sentir gostei bem. e de repente eu tenho alguns vermelhos no meu closet. Ai, adoro. E a gente trazer uma cor assim, vermelho é cor de poder. Você é uma mulher que exala poder. Então você escolheu uma cor muito bem escolhida, né? Mas assim, a gente sabe ainda, voltando ainda nesse nosso universo, né, dos negócios, quando eu falei, né, você é uma super líder, mulher, tá muito no meio de muitos homens, e a gente ainda tem esse, não vou nem trazer um preconceito, mas a gente ainda tem assim, esse olhar, ai, essa mulher tá vestida assim, essa mulher tá vestida assim. Você sente isso, assim, já sentiu algum momento que, Catarina, eu me senti mal com os olhares num ambiente muito masculino, porque eu estava vestida assim. Já existiu algum desconforto no vestir nesse meio masculino, assim, empresarial? Não, porque eu acho que eu estou sempre assim muito composta, né? Eu gosto de ousar assim no estilo, né? Como você disse, na textura ou num corte diferente. Inclusive assim, quando a gente viaja, participa de, né? Vai trabalhar fora, né? Vai para São Paulo, vai para outro lugar e também é nesse ambiente empresarial, eu procuro carregar um pouquinho também da nossa terra, que eu acho que tem Adoro. uma moda autoral muito Linda. interessante, né? Que de um tempo para cá evoluiu bastante, Muito. saiu daquela coisa do artesanal para o autoral. Eu acho que foi É. uma grande. Tem o Sem deixar, artesanal, mas tem uma autenticidade. característica, não é? Tem um olhar diferente. Então, eu gosto demais de explorar assim essas peças para mostrar, para valorizar que eu sou do Nordeste, que eu sou do Ceará, que na minha terra está se construindo uma história de moda, É. de cultura diferente, até nas empresas que são, digamos assim, que minimamente têm uma produção industrial. Certo. Eu acho que tem A evoluído gente evoluiu muito. muito, Inclusive de qualidade com também, né? Eu acho que a gente certeza. tem dois polos bem fortes. Tem um polo mais, que a gente sabe, aquele polo mais feira e tal, que é muito forte aqui no Ceará, Isso. né? Mas a gente, como você falou, saiu do artesanal sem perder a essência do artesão, né? Daquela, do feito à mão mesmo, do cuidado, mas veio com algo mais personalidade ainda. Parece que a gente teve coragem de mostrar quem a gente né? Eu acho que é muito isso. Já usou alguma peça, assim, que disse, cara, eu estava num evento, eu estava com uma peça daqui de Fortaleza, e falaram assim, de um dia já teve algum... Ah, já, né? Eu Fora. estava até lembrando de uma bolsa, eu quase que vinha com ela, uma bolsa da Catarina Mina, um primeiro collab dela com água de coco, linda, assim, né? Bem diferente. Essa bolsa chama muita atenção. Uma peça da Marina Bitu, da Sal, né? Também eu sempre uso assim como coringa quando eu quero assim ir para algum lugar de forma diferente. Chamar a atenção, fala Chama assim, atenção. eu tenho um borogodó, né? Que minha terra também, né? É verdade. Né? A gente tem muito isso, e né? gosto muito, assim, acho que é importante dizer, porque, lógico, a gente está falando de um lugar de privilégio, né? Sim, isso é importante e eu acho importante, assim, dizer que eu acho muito chique repetir roupa. Ai, que bom, adoro, gente, adoro. Eu quero falar mais sobre esse tema, ainda mais você, que é uma líder feminina, porque, assim, eu vejo muito essa preocupação, às vezes, quando a gente está atendendo mulheres, né, que estão nesse cargo de liderança, diretoras, elas falam assim, mas eu gasto muito roupa com o meu trabalho. Eu só vivo comprando coisa pro trabalho e acho que às vezes... E aí eu venho com esse olhar de calma, não é sobre só gastar, sobre um guarda-roupa cheio de nada para vestir, né? É sobre uma criatividade que a gente precisa ter e as peças adequadas. Então me conta esse teu repetir roupa, amei. Eu acho que é bacana, assim, inclusive às vezes eu escolho no meu aniversário repetir uma roupa que eu já usei, porque eu acho que você também educa, você informa, você traz as pessoas para esse lugar mais leve. E também adoram second hand, né? Muitas pessoas... Essa perguntinha aqui. Muitas pessoas, assim, amigas, inclusive, não, eu não vou comprar porque a roupa traz uma energia que outra pessoa já usou. Eu digo, gente, se fosse assim, a gente não comia no restaurante no prato que outra pessoa comeu. Então, eu acho bárbaro esse olhar para a sustentabilidade, essa possibilidade de você trabalhar, apoiar essa economia circular. Eu acho incrível. E acho que vai ter um movimento, né? Assim, pensando um pouquinho, assim, nós estamos num momento ainda de amplo consumismo, né?
Mas eu vejo, inclusive eu leio sobre isso, que a geração Z vai trazer um outro momento para o consumo, inclusive da moda. Que Né? não aguenta mais, né? O universo não aguenta mais. Mesmo hoje, né, ainda vivemos esse momento das blusinhas, da Shein e tal, né, que algumas pessoas chamam de Shein, mas o que eu vejo assim, é que a geração não é só essa coisa de propósito. Eu li que numa pesquisa na Inglaterra, que fizeram com jovens, eles estão muito preocupados de não terem a própria moradia. Né? O comportamento já um vem comportamento do consumidor. De consumo. Os jovens não estão mais usando TV, né? Às vezes a TV só é usada para pendurar a roupa que chegou no quarto e colocou. Eles usam outros devices e tal. Mas eu acho que vai sim haver uma mudança de comportamento. Eu acho que a moda tem que ficar mais acessível, né? Nós estamos falando também de um ambiente que a gente precisa olhar para todos. Às vezes, eu até comentei com você, eu acho que a moda está ficando muito cara, diferente do mundo que nós estamos vivendo. Né? A necessidade. Concordo demais. O que tu estava falando aí esse second hand, o ano passado eu fiz um curso em Milão, né? E é muito para... A gente foi imergir nesse Made in Italy. Por que é tão famoso? Por que é tão forte, né? E são várias histórias. E lá eles têm essa questão do artesanato, do artesão muito forte, né? Da cultura. E lá em Milão é a maior capital, né, do mundo de brechós e mercado vintage, que está crescendo absurdamente. Aí eu venho um pouco nesse olhar que a gente estava falando daqueles 3 pilares. Porque o vintage, ele também traz muita autenticidade. Ninguém mais tem, só eu tenho. Né? Então, você comprar uma peça que, primeiro que eu acredito que antigamente tinha até mais qualidade, né? Os produtos vinham com esse olhar. E você comprar algo que ninguém tem, isso te traz ainda mais destaque, mais personalidade, né? Mais aquele olhar de, tipo assim, eu estou imprimindo o que eu acredito. É verdade. Né? Então, eu acho que tem também essa onda que eu acho que os jovens vão estar trazendo mais forte. Mas hoje eu vejo também, Emília, essa mulherada, né? Depois dos 40, buscando a qualidade, querendo entender a qualidade do produto e menos quantidade. Ah, interessante. Eu tenho visto, principalmente nesse meu universo da consultoria de imagem, eu noto que as mulheres, eu acho que isso vem com a maturidade, claro, sem né? dúvida. De passar a querer entender, né? De consumir algo e saber como, por que ele está consumindo. E isso vem muito, inclusive, até sobre tecido. Eu adoro falar sobre tecido, né? Que eu digo, a gente tem que comprar roupa olhando primeiro a etiqueta de composição, depois a gente olha o preço, né? Porque a gente primeiro tem que saber se aquela peça está adequada para a gente, se aquela peça faz parte do meu universo. E aí, eu vejo hoje essa busca, né? Ainda está muito devagarzinho, mas eu acredito que a gente está tendo uma mudança de comportamento, sim, né? Também com esse olhar. E o mundo está precisando, eu digo muito que a gente não está querendo ser sustentável para fazer uma modinha acontecer. É necessário, né? A gente está precisando olhar de forma realmente carinhosa e responsável para esse universo. E esse trabalho do stylist, né? Eu acho tão interessante, tão importante, porque às vezes você tem aquela roupa no guarda-roupa e você não tem assim, a iniciativa de colocar um acessório, um lenço, um cinto. Como olhar, ou então vestir ao contrário, né? Fazer de uma saia um vestido, tem um elástico, né? Isso é fantástico. E eu digo muito que isso vem justamente com a falta do autoconhecimento. A gente vai colocando coisas no nosso guarda-roupa que a gente não para pensar o que a gente está colocando. Então, eu digo sempre, quantas mulheres têm um armário cheio de nada para vestir? Porque compra porque a amiga comprou, compra porque está na promoção, compra porque todo mundo está usando. E aquilo ali, às vezes, você coloca no seu guarda-roupa e não combina nem com você. E fica uma peça parada. Né? Acho que muitas mulheres têm essa questão de uma peça com etiqueta no guarda-roupa, né? Nós erramos algumas vezes, Sim, né? errar é humano, errar é humano, né? A gente sabe que errar é humano, faz parte. Né? Faz parte, inclusive, do aprendizado, né? Mas em relação a essa questão do closet, como a gente fala, isso ajuda até nesse planejar do vestir. Perfeito. Né? Se você hoje tem um evento, você consegue olhar e dizer, vou com aquela roupa, você aparece de uma hora para outra, ou tem que toda hora planejar? Não, assim, normalmente a minha semana é bem agitada, então no final de semana eu já faço ali já tenho uma ideia do que eu vou destinar para cada momento.
Mas óbvio que às vezes muda, né? Então você é uma O mulher dia... organizada também nisso, Eu porque, sou organizada. né? Eu sou um pouco perfeccionista. Então, eu já tenho que deixar marcado, né, o cabelo, a maquiagem, E saber a roupa que vai a usar. roupa. Pode até ser que eu mude na hora, mas normalmente, assim, eu já tenho uma direção. E tem esse olhar do mudar na hora, tipo assim, acordou com outra energia e disse assim, não vou com essa roupa, tô querendo ir com aquela, porque às vezes o humor da gente fala muito sobre a Com nossa roupa, certeza, né? com certeza. Então tem aquele dia, às vezes, que a É, gente tem aquela vontade ali de dar aquela mudadinha, é. né? E deixa eu te falar uma coisa, a gente vai falar ainda mais ainda sobre esse vestir, né? Com essa vontade de se sentir poderosa. Né? A gente falou de cor aqui, do vermelho. Esse teu olhar como mulher, como líder, né? De como você veste, e você tem essa vontade, assim, cara, tem essa vontade, tipo assim, eu me visto e quero me sentir. Você verbalizou que eu me arrumo para mim, né? Então você tem essa segurança de eu preciso me sentir, eu gosto de me sentir assim. Eu não preciso, eu gosto, né? É como eu te disse, eu acho que nesse aspecto eu sou bem segura, eu me visto para mim, né? Então, do tipo, se eu vou participar de um evento, fazer uma palestra, ou participar de algum encontro, eu não estou buscando necessariamente demonstrar poder. Eu acho que você já está preparado. Eu costumo dizer assim, quem tem já nasce preparado. Então, assim, nasce entre aspas, né? Você vai construindo isso daí. Evolução. Mas eu acho que eu me sinto bem nesse lugar de poder, se é que eu tenho algum poder, que só Deus tem poder, né? Mas você tem um poder que mas nos inspira, assim, né? Eu acho que é isso. Essa... Eu tenho confiança, autoconfiança. Né? Autoconfiança, eu acho que essa palavra já diz tudo. É exatamente isso, a autoconfiança traz segurança, não tem como não trazer. Esse teu olhar por vestir, tu sente assim, ele é apurado ao longo do tempo? Assim, a Emília de 10 anos atrás, numa palestra, e a Emília de hoje? Sim, eu acho que a história do menos é mais, né? A gente Hoje vai adaptando e vai construindo isso do menos é mais, né? Certamente eu usava muito mais acessório, hoje eu escolho que usar. Eu gosto de ter esse cuidado, como você fala, a gente vai amadurecendo e vai sabendo como comprar, como consumir, né? Hoje eu acho que eu consumo menos, mas eu consumo com qualidade. Né? Sabendo o que está comprando, Sabendo né? Que estou comprando. E acessório é um xodó. Eu adoro. É? Adoro um lenço, um cinto, né? Usar de várias formas, de vários estilos, né? Emília, me diz uma coisa, se um conselho que você pudesse dar, assim, mais uma vez, nesse olhar de mulheres em posições, né, de liderança, mulheres que estão até começando essa questão de ou palestrar, que tem vontade de palestrar, um conselho em relação assim, a esse vestir, o teu olhar para o vestir, para nós mulheres que estamos aí buscando, abrindo mais caminhos, né, nos posicionando, mas ainda nesse ambiente muito masculino. Sim, sem dúvida. Eu acho que você tem que observar, estar com o olhar atento, né? Tem que estudar um pouquinho ou se fazer valer realmente dos profissionais da área que atuam tão bem, né, nesse sentido, mas sem perder o seu fator genuíno, né? Eu acho que a sua essência. Isso é muito legal. Uma vez eu atendi uma cliente que ela era super criativa. E ela é marketing, né? Mas aí ela era só coordenadora e foi assumir a posição da gerência. E ela sofria muito, justamente, ela procurou, né? A gente procurou a consultoria, para dizer assim, eu não quero perder minha essência, eu amo o colorido. Ela ia de bolsa listrada, roupa estampada, sapato diferente. Ela assim, mas como é que eu vou para uma reunião, numa empresa super formal? Então, assim, é muito legal esse olhar, a gente aprender, né? A gente buscar conhecimento para saber até onde a gente ir e muitas vezes pedir ajuda. É igual a sua casa, né? Que você está montando uma casa, contrata um arquiteto. Se aquele projeto tiver só o olho do arquiteto, não tiver assim a sua cara, né? Os objetos que fazem parte da sua história, acaba que quem te visita vai olhar e vai dizer isso não é a pessoa, né? Acho que até o próprio dono da casa sente uma falta de aconchego na casa, eu acho né? que todo mundo tem que trazer a sua história. Sua essência. A Lia Kinderé falou isso. Ela disse assim, quando eu visto alguma coisa que eu me olho no espelho e vejo que não é meu,
é como se tivesse uma dor no estômago. Eu olho assim, não tá legal. E de fato. Mas isso é a questão do autoconhecimento, a segurança. As pessoas que têm esse sentimento de saber o que querem e não terceirizam de uma forma de tipo, eu uso o que tá na moda, eu uso porque tá todo mundo usando. E nem né? tudo fica bem para você, né? Nem tudo fica bem. Cada pessoa tem que começar a ter essa curadoria de entender o que fica bem e o que não fica. E isso é muito essa sensação de olhar para dentro, né? Sim. Eu vejo muitas mulheres hoje que têm esse sofrimento, às vezes, tipo assim, do salto. Ai, dor no joelho, né? Incomoda, passa o dia com o salto apertado e às vezes não conseguem olhar para outro estilo de sapato, porque acho que é só aquele sapato que vai trazer ali aquela força e a credibilidade, né? Eu sou suspeita, porque eu amo um salto. Ai, meu Deus, eu tenho inveja de eu mulheres acho que amam que salto. faz parte, assim, dessa sensação de liderança, de poder. Eu seguro um pouco, assim, eu faço um sacrifício. Para usar o saltinho baixo. Não, eu faço um sacrifício para estar no salto alto, às vezes. Mas tu se sente bem? Me sinto bem. Então me ótimo, sinto bem. isso é super importante. Você sente a segurança Mas a gente sente, né? Sente os pés, o joelho e tudo, mas a gente segura, no dia seguinte a gente resolve. Tudo é intencional, tudo é intencional, faz parte daquele momento, daquela intenção. Então até o seu sentimento sabe que vai passar, mas ali é importante e ali você precisa estar naquela posição. Isso é muito legal, né? E aí a gente vai também aqui fazer um bate-bola. Rapidinho, né? Então, assim, neutro ou colorido? Neutro. Second-hand ou produto novo? Os dois, mas vamos ficar de second-hand para estimular as mulheres. Né? Jeans ou alfaiataria? Alfaiataria. Seda ou linho? Linho para valorizar, né, o que é nosso. Natural. Bolsa ou mochila? Bolsa. Sempre, né? E salto ou tênis? Salto. É muito legal, porque quando a gente vai vendo essas escolhas, a gente vai tendo esse olhar muito assim, da personalidade, do que você quer, quando você usa, o que você transmite, né? E quando a gente vai vendo os pontos, a gente vai trazendo muito a Emília, que realmente é essa mulher forte, mas ao mesmo tempo com serenidade, né? Uma mulher que sabe a posição que tem. Obrigada. Né? Foi um exercício aqui, viu, de autoconhecimento. Você provocou aqui algumas reflexões. Ai, que bom. Mas você bom. é uma mulher que você acha que você tem essas reflexões, talvez não só no vestir, mas como você mesmo, pelo fato de gostar de estudar, de se aprofundar. Sim. Acho que a arte traz isso, né? Traz. A gente não consegue olhar a arte só assim, por cima. A gente parece que a gente quer imergir ali, entender. E eu acho que a arte agrega, né? Eu sou uma agregadora, assim, eu sou de andar em bando, eu gosto de estar, assim, com outras mulheres, né? Sempre que alguém me pergunta alguma dica, seja de roupa, ou seja de livro e tudo, eu gosto de ajudar. Assim, eu gosto de estar nesse lugar de convivência com pessoas. E sobre dica, eu sei também que você é uma mulher que... A gente precisa até um digital influencer, viu? Você pode trazer mais essa nomenclatura aí nesse currículo, porque você é uma mulher, de fato, que influencia muitas mulheres, né? Quando você aparece, as pessoas perguntam de onde é que você está vestido, o que é que você está usando, ou de onde é, o que você está usando, tem muito isso. Eu adoro dizer. Né? Eu quero sempre ajudar, até onde eu posso. Dividir, né? Dividir, e é muito legal esse olhar, principalmente nós mulheres, né? Que tem aquela construção de achar que a gente quer segurar ali o que é bom. E... Não. Eu quero sempre compartilhar. E os próximos passos dessa Emília líder que está buscando aí cada vez mais esse universo feminino, né? De forma muito... Também que eu vejo que é uma coisa que eu gosto muito, quando a gente olha mulheres nesse lugar, né? De liderança, mas também com esse olhar ainda de feminilidade, né, de leveza, parece que a gente não precisa estar toda hora brigando por aquele espaço que é nosso também. Quais são os passos aí da Emília? Quais são os próximos passos? Um dia desse estava conversando sobre isso, né? Conversei num encontro com mulheres também. Quando a gente é jovem, adolescente, falando um pouco, trazendo isso para sucesso, né? Sucesso para a gente é um ambiente profissional, né? Nós estamos bem nesse ambiente. Depois a gente casa, constrói família, então o sucesso já tem esse equilíbrio entre um lar harmônico e o trabalho. Né? Mas eu acho que eu estou no momento em que sucesso, para mim, representa ter competência profissional, ter harmonia com a minha família, mas ter esse tempo
de cuidado, de espaço para as minhas verdades, para o que eu acredito, para o que eu gosto, né? Eu acho que esse momento é um momento de busca também desse tempo mais reservado para mim mesma. De autocuidado. De autocuidado. Eu tive uma reunião com a empresa e a pessoa do RH trouxe muito isso. Olha, a gente fica achando às vezes que saúde mental, né, é a gente só assim, a gente tem que cuidar do colaborador e a saúde mental do colaborador, mas a gente não entende tantas coisas que estão por trás. E o autocuidado faz parte da saúde mental, não só de uma terapia, mas desse olhar, desse acolhimento para você, né, desse cuidado seu de saúde mesmo e bem-estar. E tudo isso é impossível não trazer segurança e competência. E isso eu falo para todas as faixas de renda, para todas as mulheres, né? Porque nós vivemos numa realidade que não é a de todas, mas todas precisam desse momento, né? A baixa renda precisa desse momento de olhar para si, de ter vaidade, de pintar um cabelo, né? De fazer uma unha, de ter o seu momento, ter o seu momento. Então, e para você, né? Sim, e eu acho que isso é importante para todas as mulheres. E assim, e até para a gente falar desse momento de autocuidado, até isso reflete muito nesse nosso olhar, né, dessa construção que a gente teve muito machista. Porque parece que tudo que é autocuidado vira futilidade. Exato. É uma coisa que a gente conversou muito no começo, né? Como a gente precisa trazer esse olhar de autocuidado como algo muito benéfico, necessário e natural para as mulheres. Perfeito. Então, que se o autocuidado... Saiu também uma reportagem do André Carvalhal falando que mulher não tem hobby. Foi feito um estudo que mulher não tem um hobby. Eu digo, ai meu Deus, eu tenho tantos, coitado do meu marido, porque eu tenho muitos. Mas aí vem falando assim, que mulher não tem hobby, né? Porque a mulher sempre está priorizando tantas outras coisas e não tem aquele momento dela. Então, assim, se o hobby é sair com as amigas, se o hobby é fazer uma dança, se o hobby é pintar o cabelo, é cabeleireiro, né? Sempre a gente tem aquele olhar, parece de futilidade. Mas a gente tem que quebrar esse paradigma, né? Ir no contrafluxo disso daí, porque é muito importante, né? Hoje a saúde mental é o tema da vez e esse espaço para a mulher, esse terceiro espaço para a mulher é muito importante. Com certeza. Temos tantas camadas ao longo do dia para encarar, né? E que a gente pode estar ali dividindo. Eu acho que hoje também existe muito essa ideia de divisão, né, de parceria mesmo com o marido, né, com o companheiro, companheira, de você entender que ali os dois têm a mesma, tem o mesmo olhar para funções diferentes, pode ter, né? E é muito... E até assim para os filhos, que às vezes demandam muito, né, da gente, a gente tem que começar a dizer uns nãos, né, na medida do possível, sem deixar de lado a formação deles, mas também para ter esse espaço para si. A verdade é que a gente precisa entender que nós mulheres precisamos do nosso espaço, precisamos desse olhar, né, de autocuidado, de feminino mesmo, né? Acho que a gente está também precisando viver num movimento que a gente precisa cuidar desse lado feminino. Menos Mulher Maravilha, né? E menos Mulher Maravilha não existe, né? A gente fala que não dá para equilibrar os pratinhos, a gente quebra os pratinhos, né? Que aí você também acho que é muito legal de falar. E esse olhar para o vestir, eu acho que vem muito disso. Né? Eu escuto muito a mulher falando assim, eu pego qualquer roupa, eu saio de qualquer jeito. Eu disse, você não é qualquer pessoa. Não faça isso, né? Então, esse olhar para o vestir também diz muito da mulher que você é e da mulher que você quer ser. Perfeito. Né? E é isso. Emília, muitíssimo obrigada, né? Muito bom assim conversar com mulheres como você, esse olhar para o vestir, esse olhar para o autocuidado, né? Essa representatividade que você tem com esse autocuidado feminino é super importante, é inspirador, né? Queria que você até falasse mais sobre isso no seu Instagram, viu? Desse seu olhar do vestir, a forma que você escolhe, você inspiraria muitas mulheres. Olha, eu fico tímida, hein? Pois não fique não, porque você pode ter certeza que eu acho que é algo que é muito lindo de ver, né? Até porque eu acho que você tem um lado muito sereno da forma de falar. Então, é muito lindo de ver uma mulher que tem tantas demandas, né? Que tem tantos projetos, que enfrenta um ambiente masculino e consegue trazer esse olhar de autocuidado e feminilidade. Sem entrar na futilidade. Sem entrar na futilidade, né? Então, assim, muito obrigada pela nossa conversa. Você é muito inspiradora, linda. Amei. Viu? Obrigada. Espero que a gente se encontre mais. Com certeza.